Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, gostaria de alegremente dizer que daremos início a uma nova etapa neste canal. Sempre esteve no nosso coração dar alguma base teológica. Logicamente será uma introdução a algumas matérias, 10 matérias, sendo que uma será dividida em 2 vezes. Então será uma introdução aí, uma introdução à bibliologia, introdução à teologia, cristologia 1 e 2, pneumatologia ou paracletologia, como alguns também chamam, introdução à angelologia, antropologia, eclesiologia, soteriologia e escatologia. Obviamente, e como eu disse, será uma introdução e hoje iniciaremos com bibliologia. Por que uma introdução? Porque nós precisamos de muito tempo, não para também suprimir a matéria, mas para que tenhamos um aprofundamento um pouco maior. Nós não temos tanto tempo e também nós sabemos que demandaria muito tempo também dos irmãos assistindo. Porém, vamos procurar dentro do tempo que nós achamos razoável e que fique bom também para os irmãos, dentro da melhor maneira possível nós alcançarmos aí um nível nível bom de teologia. Como eu disse, nós iniciaremos com a matéria de bibliologia, e porque a importância de nós estudarmos bibliologia. A grosso modo, logia, estudo, tratado, compêndio, Bíblia, Quer dizer, é uma introdução à importância da Bíblia, a sua estrutura, a sua origem. Nós vamos falando no decorrer do tempo, a sua inspiração e os efeitos na observação da mesma, quer dizer, na observação, no escrutínio da palavra de Deus, quais são os benefícios que pode nos trazer de bom. Obviamente, por que é tão importante, começamos com uma introdução, por que é tão importante nós estudarmos bibliologia, nós estudarmos a Bíblia. Primeiro, a Bíblia ela é o nosso, nós como cristãos, tanto os pentecostais, os tradicionais, os reformados, eles têm na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, o seu livro de conduta, de regras, de fé e de prática. Quer dizer, é um livro que nos ensina como o nosso modo de viver, o nosso procedimento, as regras, os conjuntos de princípios e fé para o cristão. Quer dizer, é um livro de suma importância, ou de vital importância. Obviamente que não vai haver um cristão sadio sem que ele tenha um conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, introdutoriamente falando, a Bíblia ela é o que? É um livro que nos ensina, é um conjunto de princípios, é uma direção que nos ensina o quê? Um modo de agir, o nosso modo de se portar, de viver, é o nosso procedimento de viver, é o nosso procedimento diário. Quer dizer, tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida digna, vamos dizer assim, de ser vivida dentro do cristianismo falando, todo este procedimento, todo este conjunto de princípios nós adquirimos nas Sagradas Escrituras, quer dizer, nas Escrituras Sagradas, ou nas Santas Escrituras, ou nas Escrituras. Então esta é a importância, porque nós devemos aprender bibliologia, devemos aprender a Bíblia, sobre a Bíblia, a respeito da Bíblia, por quê? Porque é ela quem vai nos ensinar o modo de agir, os procedimentos como cristãos. Ela vai nos dar um conjunto de princípios, de procedimento, de modo de vida, de modo de agir.
Por quê? Porque sem a Bíblia, tem a comparação aqui na lição, sem a Bíblia, todos nós sabemos que tudo que se aventura num determinado caminho ou numa jornada, ele precisa de algo que lhe direcione. Antigamente, bem antigamente, os homens eram direcionados pelas estrelas, pelos astros, as grandes navegações, os grandes navegadores, e depois vieram os instrumentos de navegação. Com eles veio um instrumento chamado bússola. Bússola é aquilo que norteia, que direciona o caminho em que o que nos conduz deve tomar, aquilo que vai nos conduzir o caminho. Você tem uma série de instrumentos, mas um dos mais importantes também, por ser também compacto e fácil de carregar, é a bússola. Você pode estar numa condução de grande porte, você pode estar a pé, a bússola pode estar no seu bolso, no seu material que você está carregando aí na sua jornada. Então a Bíblia para nós, ela é esta bússola, é aquilo que nos direciona, que nos dá o norte, que nos dá o caminho, que não nos deixa perder, seja de dia, seja à noite, seja em lugares muito cerrados, fechados, que nós não conseguimos nos conduzir de outra maneira. A bússola é um dos materiais que nós precisamos carregar. E ela, na nossa vida, essa bússola é a Bíblia que nos norteará. Não existe um cristianismo, como eu disse, não existe um cristianismo sadio, um cristão sadio sem que ele tenha em mente que a Bíblia é o seu livro, é ela quem vai te ensinar como se conduzir, o seu modo de agir, o seu modo de viver, os seus procedimentos, os conjuntos de princípios que são considerados pelo cristianismo como princípios bons, princípios que devem ser seguidos, nós aprenderemos na Bíblia. Então, outra coisa também, para estudar a Bíblia, para estudar a palavra de Deus, é importante conhecer algumas coisas dela. Primeiro, a sua estrutura, aquilo que dispõe, como ela é disposta, como é colocada a ordem dos elementos que nós precisamos ter em mente, estudar, ter ali como base da nossa vida. Então, primeiro nós vamos estudar a estrutura da Bíblia, a origem. Obviamente, esta origem aqui, a sua procedência humana, nós poderemos falar mais para frente também da sua origem divina. Não tem como, não precisamos nem bater muito nesta tecla na questão da origem divina das Escrituras. Nós vamos falar dentro da inspiração, que é a próxima aqui, a inspiração como sopro divino que guia os seus escritores, aquilo que Deus soprava, Deus ia ditando, Deus ia conduzindo. Não era ali um ditado, não era como é que tu coloca a mão lá e vai escrever, não, nada de uma psicografia. Não, Deus ele foi simplesmente conduzindo os homens, soprando o seu sopro divino na inspiração. Se nós olharmos a questão da respiração, tem a inspiração e a expiração. Então, inspirar para fora e inspirar para dentro. Então seria, no caso aqui, brincando com as palavras, Deus sopra e nós realmente trazemos para dentro de nós aquilo que Deus indica. Então, é a sua inspiração. E os seus efeitos na observação da mesma. Quer dizer, quais são os efeitos, o que ela causa em nossa vida? Será que são efeitos bons? Será que são efeitos ruins, nocivos? Quais os efeitos? Quais efeitos nós esperamos? Quais efeitos Deus predeterminou que ela deveria produzir no verdadeiro cristão, no cristão sério, no cristão de verdade, no cristão, não num religioso qualquer, mas no cristão que devota a sua vida. Então,
é uma matéria nova, né, uma parte nova no canal Falando EBD, e vai ser aí teologia, introdução a uma teologia, lógico, a teologia sistemática, algumas matérias, 10 matérias. Tá bom? Então, a palavra Bíblia vem do grego Bíblia, que é o plural de Biblion, livro, portanto significa livros. Esta palavra deriva-se originalmente da cidade fenícia de Biblos, no Antigo Testamento. Essa cidade é chamada de Gebal, que era um dos antigos e importantes centros produtores de papiros, como se chamava o antigo papel. Obviamente que nós sabemos que aí o produto da celulose vem muito tempo depois, né, dessa questão. Então, os escritos antigos eram escritos em peles de animais, era escrito em papiros, né, que era uma casca de uma árvore, e era feita a inscrição ali, a inscrição da sagrada ou de qualquer tipo de carta, e também, obviamente, das escrituras. Então, é desta cidade que deriva, a cidade fenícia, que deriva o nome Biblos, né? Livro, que no grego, no plural, Bíblia. Nós não vamos encontrar esta palavra dentro da Sagrada Bíblia, porém, pela sua estrutura, né, os antigos trouxeram, e nós temos em todas as capas dos nossos compêndios escrito Bíblia Sagrada, quer dizer, uma coleção de livros, tá bem? É importante saber essa questão também, que antigamente, antes do papel, do advento do papel, eram escritos em materiais, em outros materiais, papiros, tal, e peles, e assim sucessivamente. O homem sempre, Deus sempre conduziu o homem a sua inteligência, lhe deu sabedoria para que ele criasse meios para desenvolver aí os seus trabalhos, os seus progressos, vamos assim dizer. Então, mediante um desenvolvimento histórico divinamente dirigido, veio designar o livro dos livros, as escrituras sagradas, compostos tanto de Antigo e do Novo Testamento. Por isso, escrituras, tanto as escrituras do Antigo Testamento, ou as escrituras veterotestamentárias, ou as escrituras do Novo Testamento, ou as neotestamentárias, o Novo Testamento. Tá bem? Então, por volta do século II depois de Cristo, os cristãos gregos já chamavam suas escrituras sagradas de Bíblia, ou seja, os livros. Então, vejam bem, outra coisa que nós temos que prestar bastante atenção é que, dentro das nossas matérias, em todos os sentidos, você vai ver sempre este complemento, tal sagrada. Por quê? Porque existem outros tipos de escritos ou de escrituras que não são sagradas. Existe a filosofia, existe a filosofia cristã, vamos dizer assim. Existe a psicologia cristã, existe tudo que você for ver que é referente, que é diretamente ligado ao cristianismo, ao cristão, você vai ver uma designação ou sagrada ou cristã. Por quê? Porque nós temos outras, no mundo todo, nós temos outros tipos da mesma, vamos dizer assim, a mesma palavra, o mesmo estudo, porém com uma visão diferente, né? Com um prisma diferente. Nós sempre vamos olhar pelo olhar de Deus, pelo prisma de Deus. Nós vamos sempre ter a nossa cosmovisão, ou a visão daquele mundo, daquela matéria, uma visão cristã. Uma cristã, logicamente, é uma visão mais voltada à Bíblia, a Deus, a Cristo e ao cristianismo. Tá bem? No latim foi traduzido no singular, dando a entender que o livro é a Bíblia. No início, obviamente, quando nós olhamos no início, no começo dos relatos do Novo Testamento, toda vez que se referia às Escrituras, obviamente, se referia às Escrituras do Antigo Testamento, né? De Gênesis a Malaquias, porque o Novo Testamento não havia ainda sido escrito, ainda estava sendo vivido. Então, nós vamos ver que a maioria no início, as Escrituras referia-se à lei, os profetas e os outros livros do Antigo Testamento, quer dizer, os 39 livros
do Antigo Testamento. Eles eram chamados de Escritura. Assim também, mais tarde, os cristãos adicionaram o Novo Testamento e também agora foi completa as Sagradas Escrituras. Ela está agora fechada. Por que nós falamos que foi fechada? Aí você vai sempre ouvir também a questão do fechamento, tanto dos 39 do Antigo Testamento, quanto dos 27 do Novo Testamento. Você vai sempre ouvir assim, são livros que passaram pelo canon, ou pelo cânon, né? Que é uma palavra de origem grega, que por sua vez é emprestado do hebraico cané. Cané por quê? Significa vara ou junco de medir. Nós olhamos no Antigo Testamento, quando você for olhar em medidas lá no final, nos compêndios, no final de algumas Bíblias, você vai ver lá pesos e medidas, isto, aquilo outro, você vai ver uma série de observações, de explicações que são dadas a você. E um dos modos de medir, então você tinha um palmo, uma braça, a distância de um sábado, do tiro de uma flecha, tem também, e você tem essa vara de medir, o cané, que para o grego vem emprestado do hebraico canon, que quer dizer vara ou junco de medir, é como se fosse uma trena, uma fita métrica. Então aquele determinado pedaço de vara ou de junco, ele determinava também uma medição, mensurava alguma coisa, que quer que fosse um terreno, um pedaço de qualquer coisa que fosse vendido por metro. Então aquela medida era um tipo de medida. E isso passou, passou o sentido do quê? De norma ou regra, né? E depois veio a ser chamado de regra de fé. Então, quando nós falamos de livros canônicos, quer dizer, de canon ou de canon, de cané, são livros que passaram por uma determinada norma, regra, observados pelos antigos, tanto a maioria judeus, e eles iam analisando os livros, a sua estrutura, a sua linguagem, a sua forma. E por isso que você tem os livros canônicos, você tem os livros espúrios, quer dizer, e tem os pseudo-epígrafos, depois mais para frente. Então, o que são os livros canônicos, que passaram pela regra de fé, passaram pela medida, estiveram dentro, foram reconhecidos como livros inspirados por causa dessas medidas. Então, isso nós chamamos. Os livros espúrios são aqueles não canônicos, aqueles que não passaram. Essa é a maioria deles, foram compostos entre Malaquias e Mateus, naquele período interbíblico que eles chamam, de cerca de 400 anos em que houve o silêncio. Então os homens foram, e os pseudo-epigráficos são também esses, que eles escrevem, dão o nome de alguém, mas alguns recebem o nome do escritor, mas o escritor já havia sido recolhido, ou já não existia mais há 200, 300, 400 anos, quando seus livros foram lançados. É por isso que eles não passaram pela questão, pela regra, eles não passaram pela medida, eles não passaram e não fazem parte, então, como podemos dizer, da Bíblia em si, do livro das Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Eles não fazem parte, eles foram sacados, retirados, extraídos, porque eles não obedeciam, eles não traziam certas regras que era pedido na questão da medida, da canonização do livro. Hoje nós conhecemos a palavra canonização em outro sentido, mas, a grosso modo, os livros que hoje compõem os 66 livros que nós temos dentro da nossa Bíblia, da Bíblia que nós usamos, os cristãos protestantes usam, nós temos 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Todos eles passaram por esse escrutínio, por este exame,
por esta prova, então foram reconhecidos como inspirados por Deus e fazem parte, então, do compêndio que nós temos em nossas mãos. Então vamos falar agora sobre a estrutura, como ela foi feita, como ela foi montada, como ela foi disposta para que nós tivéssemos hoje, obviamente, moderna a questão da divisão em capítulos. Antigamente era um tiro só, né? Começava aqui e terminava lá. Depois foi dividido em versículos, foram postos capítulos, foram postos temas, subtemas, do jeito que nós temos hoje as Sagradas Escrituras nas nossas mãos. Mas vamos lá. Então, na estrutura, a sua composição, ela é uma coleção de livros inspirados, como nós dizemos, pelo Espírito Santo, com diversos autores que viveram em lugares diferentes e muitos séculos entre os primeiros e os últimos escritores. Obviamente, nós temos a ciência, que foram cerca de 40 homens e foram gastos aí cerca de, alguns dizem 1.500 anos, 1.600 anos, então cerca de 1.600 anos, 40 homens, aí diz aqui diversos autores que viveram em lugares diferentes. Nós vamos ver entre esses homens de todas as classes sociais, de todo tipo de cultura, alguns mais cultos, outros menos cultos, uns mais doutos, outros menos. Nós temos aí poetas no calibre de Isaías, nós temos pescadores, nós temos boieiros, nós temos cobradores de impostos, nós temos aí muitos, nesses cerca de 40 homens que o Espírito Santo inspirou para escreverem as Sagradas Escrituras. Então nós temos aí, viveram em lugares diferentes, outros em lugares, alguns viveram nos palácios, outros viveram nas suas casas simples, suas tendas, mas estavam ali. E isto é que causa a alegria, vamos dizer assim, o que nos deixa perplexo é esta diversidade de cultura, no termo de conhecimento, não no termo, porque todos eles eram judeus, né? Eu estou falando em termos de conhecimento, de estudo, vamos falar assim, de estudo. Apesar de toda essa diferença do pescador para um doutor, vamos dizer, Paulo, Pedro, Apolo e fulano de tal, eram homens totalmente diferentes. E o que impressiona é na composição, no fechamento, você vai ver que não há variação, há uma lógica do Gênesis ao Apocalipse, tem princípio, tem meio, tem fim, há uma lógica, uma continuidade, não se perde, não há equívocos na questão doutrinária de um e de outro. Isso é uma coisa interessante, apesar de tudo isso. E ele coloca aqui muitos séculos, 1.600 anos, vamos dizer aí, do Gênesis, o começo da Escritura, do Gênesis ao Apocalipse. Nós vemos aí esse tempo todo, mas a unidade dos livros, isso que é interessante, a unidade dos livros. Você começa com a criação de tudo, que é o Gênesis. Gênesis quer dizer o princípio, é o Bereshit, é o princípio de tudo, até as últimas coisas. Você vê a criação da terra, você vê a transformação da terra no Apocalipse, você vê o primeiro Adão, você vê todos os princípios, os primeiros capítulos do Gênesis, você vai ver todos os princípios, o princípio de todas as coisas. E no Apocalipse você vai ver praticamente o derradeiro de todos eles, excetuando, obviamente, virão novos céus, nova terra, seremos transformados, habitaremos com o Senhor, mas vamos dizer assim, a poesia, a ligação entre um livro e o outro, ela é impressionante. Então, como eu já disse, nós temos aí
66 livros que se dividem em duas partes. Quando te perguntarem, quer dizer duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos 39 livros, que vem de Gênesis a Malaquias. Depois do Novo Testamento nós temos de Mateus, ou como alguns dizem, o primeiro evangelho escrito foi Marcos, né? Mas não vamos entrar nisso não também, esquece. Então vamos lá, de Mateus, que nós temos de Mateus a Apocalipse, você tem o Novo Testamento aí, fazendo um total de 27 livros. No Novo Testamento, 39. No Antigo Testamento, total 66 livros. Então, as divisões da Bíblia, no Antigo Testamento, você tem os 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés e são chamados de Pentateuco, né, os livros da lei. Então, você tem 12 livros que contam as histórias do povo israelita por diversos autores. Esses livros são chamados de livros históricos, né? Obviamente, depois de Deuteronômio, você tem Josué. De Josué, você vai até chegar no Salmo, que agora são os livros poéticos, né? Inicia-se em Salmo, mais 5 livros, e depois você tem os profetas, são 17 profetas. Porém, os profetas são divididos em profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são Daniel, né? Jeremias, Lamentações e Isaías. Então você vai ter 5, né? 5 deles. E Ezequiel, que eu pulei Ezequiel 5, porque Lamentações e Jeremias são separados. E os outros 12, que vai até Malaquias, né? Depois de Ezequiel, você tem aí. E o impressionante também, a outra questão, a questão aqui, profetas maiores e menores, não é grau de importância, não é grau de preferência de Deus para uns e para outros. Não, aqui profetas maiores, talvez seja um volume, né, um grande número de capítulos. Isaías tem que ser chamado de mini-bíblia, ele tem 66 capítulos, ele é dividido antes da profecia do nascimento do Messias e depois também, se você for ver, ele tem a estrutura, o livro de Isaías, ele tem a estrutura de uma Bíblia, de 66 capítulos, é dividido em duas partes, é uma coisa impressionante. É isso que chama a atenção da estrutura da Bíblia, eu ainda não consegui lembrar a palavra, esta harmonia, essa harmonia que existe entre os livros, apesar de 1.600 anos, 40 homens, culturas diferentes, há uma harmonização entre princípio, meio e fim, uma lógica impressionante. Tudo isso porque o inspirador é um só. Quem? O Espírito Santo de Deus. Deus levou estes homens, conduziu estes homens nos seus escritos, e por isso há esta harmonia entre os livros. Tá bom? No Novo Testamento, os 4 primeiros são chamados de evangelhos, porque são as boas novas de Jesus Cristo. Dentro dos evangelhos nós temos os 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinóticos? Porque eles têm a mesma visão ótica, sim, mesma visão, eles olham para a mesma direção, se você olhar. E temos também João. Por que João não está? Porque a visão de João, a visão do Evangelho de João é para a igreja, né? Mateus, judeus, Lucas um grego, Marcos para os romanos e assim sucessivamente. Há uma série de algumas supostas explicações, supostas, e nós não vamos entrar no campo da suposição. Então, os primeiros 4 livros são os evangelhos, né, que querem dizer as boas novas de quem? De Cristo, as boas novas que chegam, o nascimento do Messias, o surgimento do Messias, o cumprimento das profecias a respeito do nascimento do Messias. Então nós temos aí Evangelho como sendo as boas novas. Então Mateus escreve as boas novas acerca de Jesus, Marcos, Lucas e João, a mesma coisa. Porém, 3 sinóticos, João uma visão para a igreja, para os cristãos. Dentro dessa divisão nós temos 14 epístolas. Destas 14, 13 elas são
atribuídas ao apóstolo Paulo. A 14ª, não vou, como eu disse, não vamos entrar no campo da especulação. Então, alguns falam nome, outros falam outro, mas ninguém pode bater o martelo e dizer foi fulano de tal que escreveu a carta, a epístola aos Hebreus. Não tem como. Então você tem aí 14 epístolas ou cartas, sendo 13 de autoria de Paulo, e uma é Hebreus. E Hebreus nós não temos. E depois nós temos 7 epístolas de outros discípulos. Aqui você tem as gerais, as pastorais, e assim sucessivamente. Uma hora ou outra nós falamos, mas são as pastorais, você tem Timóteo, Tito, gerais, você tem Pedro, 1º e 2º Pedro, você vai ter Judas, alguns estão escrevendo aos judeus que estão na diáspora, outros estão escrevendo. Então nós temos aí 7 epístolas ou cartas de autoria de outros discípulos. 13, ela é diretamente ligada a Paulo, que tem o seu nome, não tem como. Hebreus nós não sabemos, e depois nós temos aí as outras cartas ou epístolas, outras 7, né, escritas por outros discípulos. Você tem 1º e 2º Pedro, você tem Judas, você tem Tiago, você tem... depois você vê no Novo Testamento, né? E tem um livro, nós temos 2 livros também, aqui colocam um só, mas Atos eu também chamo de livro. Então, Lucas, ele escreve, vamos dizer assim, duas cartas. Uma carta e um livro. Então, Lucas é o escritor do livro dos Atos dos Apóstolos. Então, ele começa dizendo: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, lá, né? Fiz o primeiro tratado e agora estou fazendo o segundo. Então, Lucas leva o nome, o evangelho que leva o seu nome, e Atos dos Apóstolos, então, e o Apocalipse, que anuncia o fim das últimas coisas. E esse, obviamente, escrito por João, não o João Batista, mas João o apóstolo. A observação aqui: o Espírito do Senhor, que inspirou Moisés a escrever o primeiro livro da Bíblia, também inspirou João, aproximadamente 1.600 anos depois, a escrever o Apocalipse. É por isso que há esta harmonia, não há conflito, não há confronto, não entram em choque as doutrinas, porque a mesma fonte de inspiração, quer dizer, o Espírito Santo, que inspirou Moisés a escrever o primeiro livro, vamos chamar de Gênesis, também inspirou João a escrever o último livro, que é o Apocalipse, ou o livro das revelações, ou as coisas que ainda hão de acontecer. Tem vários, as coisas futuras, os acontecimentos futuros, o Apocalipse. Tá bem? Então falamos aí da estrutura, agora vamos falar da inspiração, né, daquilo, como foi feito, por que nós precisamos estudar e crer na Bíblia, nas Escrituras. A importância de se estudar a Bíblia é também o que, além da sua estrutura, nós vemos toda a estrutura sendo preparada por quem? Por Deus. Ela é toda a origem das Escrituras, é totalmente divina, toda ela, de Gênesis a Apocalipse. E agora nós vemos a sua inspiração. É outra fonte também que nos dá uma completa segurança em crer nas Sagradas Escrituras. Então veja bem, a sua inspiração. A diferença, quer dizer, existe uma diferença entre a afirmativa da inspiração e a da integridade. O que seria uma coisa íntegra? Vamos falar de completo. Hoje em dia nós vemos muito isso, né? Tem o arroz e o arroz integral, íntegro. Nós temos isto e fulano integral, e na íntegra tem uma notícia, tem a chamada e tem a notícia na íntegra, tem o programa, a chamada do programa, e depois você tem na íntegra, quer dizer, inteiro, completo. Então há diferença entre a afirmativa da inspiração e a da integridade. E isso concernente às Escrituras.
Por inspiração das Escrituras, queremos dizer que os escritores foram capacitados e dominados pelo Espírito Santo na produção das Escrituras, que estas receberam autoridade divina e infalível. Ora, Paulo ele vai ensinar a Timóteo, é um versículo que todos os ensinadores usam, professores de escola dominical, seja no culto de doutrina, o pastor da igreja, o professor da escola dominical, o professor da escola teológica. Esse versículo ele é muito usado na questão da inspiração divina e também na sua autoridade, tanto na inspiração quanto na autoridade. Aí ele diz aqui no capítulo 3, na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada. Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Ele está falando para Timóteo: olha, Timóteo, não é só o Antigo Testamento, mas toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é a importância. Por que podemos crer? Porque a inspiração das Escrituras é vinda de quem? Parte de quem? Como eu disse, ela é divina, a sua origem é divina. E, obviamente, a sua inspiração também. Quem inspirou? O Espírito Santo. Capacita e domina, não é um domínio de pegar na sua mão e você escrever. Não, ele foi olhando, prestando atenção e tal, e conduzindo, e vai inspirando, e a pessoa foi escrevendo. Não perde o sentido, como eu disse lá, não é uma psicografia, nada disso. O Espírito Santo ele foi conduzindo os homens naquilo que ele queria que fosse escrito. Por isso ele diz que ela é divinamente inspirada. Além de inspirada, ela é autoritativa e é infalível. Quer dizer, ela não falha nenhuma das suas promessas, nada. Jesus Cristo disse: nenhum tio voltará vazio. Quer dizer, o tio é o iode, é a menor letra do alfabeto hebraico, né? Seria mais ou menos parecida com tio, né? O iode é a menor letra do alfabeto bíblico. Jesus diz que nem uma vírgula ficaria sem um cumprimento, sem aquilo a que ela foi proposta por Deus. Ele diz que nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta vazia sem antes cumprir o seu desígnio, aquilo que Deus colocou para que ela cumprisse. Então nós vemos aqui que tanto nós vemos a capacitação, o domínio pelo Espírito Santo, e que as Escrituras receberam tanto a autoridade divina quanto a infalibilidade divina. E isso a torna autoritativa. Nós não temos outro livro que nos conduza, que nos dê regras, que nos ensine, que nos doutrine, que nos conduza, a não ser as Sagradas Escrituras. Você pode ter livros que o auxiliem, que os tragam. Temos ótimos escritores nas nossas tantos pentecostais, reformados, e eu estou falando de doutrina primária. Lembra que eu falei isso? Doutrina primária. Não estou falando de doutrina secundária, não estou falando de costumes, eu estou falando da doutrina primária. Se você for ver, todas as principais linhas de pensamento protestante e evangélica, elas têm as doutrinas primárias no seu credo, no cremos, no credo, aquele documento que toda a igreja precisa ter, no que ela acredita, qual é a base, no que ela acredita, no que por onde ela é conduzida, por onde os membros são conduzidos ou não, como é tratado a organização também. Então você tem lá o cremos. Dentro do cremos você vai ver que, se você comparar, vamos pegar as 3 linhas principais. Você pega os tradicionais, você pega os reformados e os pentecostais. Se você olhar os credos, os cremos, você vai ver que basicamente a estrutura do que nós acreditamos são idênticas, são iguais. Como eu disse, excetuando a doutrina, o saudoso pastor Antônio Gilberto, ele chamava de doutrina secundária, os costumes, os usos e costumes das igrejas. Então isso já não é uma doutrina, vamos dizer assim, bíblica, né? Cada uma assumiu uma forma de se trajar, de se vestir, de se louvor, disso, daquilo outro.
e assim sucessivamente. É uma coisa que nós também não vamos entrar na questão. Então Jesus chamou os livros do Antigo Testamento de escrituras, que não pode ser anulado no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 35. Isto prova a integridade da escritura. Então, por que ela é íntegra? Nós podemos usar o que é uma pessoa íntegra. Você vê que quando vai falar de Jó, fala da integridade, é um homem temente a Deus, que se desvia do mal, é um homem, veja bem, faz parte do caráter do homem a integridade. A integridade. Aqui ele fala que as escrituras elas não podem ser anuladas. Por quê? Por causa da sua integridade, por causa da integridade das escrituras. Então, vamos dizendo assim, é uma característica fundamental das escrituras a sua integridade, tanto a inteireza do Antigo e Novo Testamento, quanto dos seus escritos, da sua inspiração. 3. A Bíblia diz que os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Deus não falou aos homens como quem fala por um alto-falante, mas usou as faculdades mentais deles para produzir desta maneira a mensagem divina. Tá? Não vamos confundir a forma que nós vemos hoje alguns relatos, não tem nada a ver com aquilo. Já disse que Deus não pegou na mão deles e foi escrevendo. Deus usou as suas faculdades mentais, né, e foi conduzindo aqueles homens a escreverem aquilo que estava no coração do Espírito Santo. Nós vamos ver que a integridade dela, agora a integridade num sentido diferente, é que Deus não deixa, não fala só das coisas boas que os homens realizaram, mas também dos seus defeitos, das suas falhas. Ora, para nós aprendermos, ora, para também mostrar que Deus não é um Deus parcial, não, você fez coisa boa, mas você também errou. Então Deus, ele sempre foi, nunca usou dois pesos e duas medidas. Então nós vemos aqui que ele fala na sua inspiração que Deus falou aos homens como Deus não falou aos homens como quem fala por um alto-falante, não é aqueles de vender peixe antigamente, não, ele usou a faculdade mental do homem, o homem foram os 40, cerca de 40 escritores foram escrevendo, e o Senhor foi conduzindo aquela escritura para que ficasse dentro do padrão de Deus. A sua origem, como eu disse aqui, nós estamos falando da origem humana, como a Bíblia em português chegou até nós, quem a traduziu, onde foi que ele nasceu, qual a idade. Então nós temos aqui João Ferreira de Almeida, né? Ele é de nacionalidade portuguesa, ele é natural da cidade de Torres de Tavares e nasceu em 1628, né? Tradutor da Bíblia no nosso vernáculo, quer dizer, em língua portuguesa, e pastor protestante. Entretanto, precisamos entender que já haviam as escrituras do hebraico e grego. Óbvio, né? Ele não inventou a Bíblia, ele traduziu o hebraico e o grego para nós. Então nós vamos ver a questão da tradução. Então a nossa tradução que nós usamos, os protestantes usam, é João Ferreira de Almeida. Também é a tradução. Mas, irmão, tem um monte. Não, aí você vai ter versões daquela tradução. Então você tem a NVI, NTLH, você tem a ARA, a ARC, a ACF. Então, essas são versões, vamos dizer, não um aprimoramento, né? Mas vamos lá. Lá o português escreveu, né? Acabaram-se os mancebos, mas mancebos não faz parte do nosso dicionário. O nosso português tem uma leve diferença, ou talvez algumas grandes diferenças do vernáculo português de Portugal. Então, mancebos, a versão para nós veio jovens, né? E assim sucessivamente. Muitas coisas que você for ver, é gostoso estudar missões ou missiologia, porque você vê isso também. Algumas coisas que são ditas num determinado idioma, que no nosso, apesar de nós temos português em Portugal, nós temos o português do Brasil, temos alguns, se eu não me engano, 4 países do continente africano falam português, mas eu sei que espanhol e português são os que mais falam, pelo que eu me lembro.
Deve ter mudado alguma coisa de quando eu estudei isso aí. Então vejam bem, então é óbvio que nós precisamos entender, senão não tinha como ele traduzir. Tem o hebraico e o grego, né? Você vai ver, tem traduções, tem a Septuaginta, tem não sei o que, tem tudo lá. E a tradução em português, você vai ver também a tradução para o alemão na Reforma Protestante em 1500, mas a base toda foi lá o grego, o hebraico do Antigo Testamento e o grego do Novo Testamento. Almeida traduziu em primeiro lugar o Novo Testamento, publicando em 1600 em Amsterdã, na Holanda. Mais tarde, uma comissão holandesa procurou harmonizar a tradução de Almeida com a versão holandesa de 1637. A Bíblia completa foi traduzida por Almeida, só foi publicada nos primórdios do século XVIII, pelo que está aqui, 18. As edições mais modernas têm obtido notáveis progressos na edição de uma linguagem mais acessível. É aí que nós chamamos de versões da tradução. Veja que ele diz aqui, ó, as edições mais modernas têm obtido notáveis progressos na edição de uma linguagem mais acessível. Veja, mancebos, jovem, tranquilo, beleza? Né? Algumas passagens do Antigo Testamento, principalmente os profetas, usavam muito a questão, o termo Oxalá, né? Que hoje tem um significado diferente. Isso foi traduzido para se Deus quiser, Deus queira, que assim seja, né? Oxalá aconteça desse jeito. Então, isso são progressos na edição de uma linguagem mais acessível. Apesar de uma linguagem mais acessível, porém, a essência continua mesmo. Nós podemos trazer uma versão aí extremamente simples, porém, não pode se perder a essência daquilo que a Bíblia realmente diz. Eu posso mudar o adjetivo, eu posso mudar palavras, eu não posso mudar o sentido. Tá? Aquilo que eu coloco ali, a letra ou a frase, ou o que quer que seja, uma atualização, não pode tirar o sentido daquilo que o Espírito Santo colocou no coração dos escritores. Não pode, não posso. Tá bom? Então as versões elas têm que trazer no seu escopo o cerne da doutrina, daquilo que Deus queria realmente dizer através daqueles homens, ensinar através daqueles homens. Eu não posso mexer no sentido do que Deus queria dizer. Tá bom? Então ele diz aqui que são as linguagens mais acessíveis. Do 3, não devemos nos esquecer que já os hebreus iniciaram com Moisés o uso das escrituras, registradas em pergaminhos e papiros, cerca de 2000 anos antes de Jesus Cristo. A escrita, ela é porque você tinha que manuscritos, manuscritos. O que nós temos hoje adveio da invenção de Gutenberg, o alemão que criou o prelo de 2 tipos. Aí começou-se a imprimir as escrituras, os livros, e no nosso caso as escrituras começaram a ser impressas. Antes disso você tinha os rolos, tinha os papiros, os rolos onde eram manuscritos. Aí você tem os escribas. E uma coisa interessante é que quando eles estavam escrevendo, eles podiam chegar na última linha. Se eles errassem, eles não apagavam. Eles simplesmente começava tudo de novo. Alguém ele ia escrever Deus. Então ele trocava de caneta. Eu tinha escriba que levantava e ia tomar banho. Então eles tinham um certo receio. Por isso, Iavé, para não falar Deus, então me chame de Senhor, Iavé. Tá bom? Kyrios no grego, Adonai, e assim sucessivamente. Então, quando nós falamos das escrituras, nós temos que nos lembrar de tudo isso aí. É uma história interessante. Então, este português, ele traduziu do grego e do hebraico para nós, para a língua portuguesa, e com o passar do tempo, as versões elas vão aprimorando a escritura na questão de facilitar, mas não de mudar a essência da doutrina que Deus imprimiu
que o Espírito Santo imprimiu na mente de cerca de 40 escritores. Então, se você tem um livro que chama Bíblia, que tem aparência de Bíblia, tem cheiro de Bíblia, mas foge ao sentido, à doutrina, ao ensino como disse Paulo a Timóteo, toda escritura é divinamente inspirada. Se ela foge desse padrão, não é escritura divina. Pode ser qualquer tipo de escritura, menos divina. Tá bom? Nós temos aí algumas seitas que elas têm suas próprias Bíblias, seus próprios livros, ditados por anjos, por homens, por mulheres, por isso, por aquilo, tá bom? Que nós não chamamos de divinamente inspirada e nem chamamos de sagradas escrituras. Eles chamam, para nós não, porque não é. E quando você lê, e que é bom também ao estudante, principalmente de teologia, que ele tem um determinado conhecimento daquilo que gira em torno do cristianismo verdadeiro, você precisa ter aí, né, pelo menos um compêndio de cada uma das principais linhas de pensamento que fogem à inspiração divina, às Sagradas Escrituras, às sã doutrinas, e assim sucessivamente. Por quê? Não para você ser um encrenqueiro, mas se precisar, você vai defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Só isso. Você não vai precisar pôr ninguém para correr do seu portão, você não vai precisar ligar para o pastor, para o missionário, sei lá para quem, lá em Garanconcanha, como dizia minha mãe, porque você não tem como se defender ou defender as Escrituras. Veja que eu não estou falando de defender Deus. Deus não precisa de defesa. Ele se defende sozinho. Mas ele disse, defendia a fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, no versículo 3. Então, a gente precisa aprender com isso. Então, na conclusão, como eu disse, é uma introdução. Depois, se você quiser perguntar, você pode se aprofundar. Tem ótimos livros de bibliologia, ótimos compêndios. Eu pus aqui um dia, tem aí uma gravação. Eu tenho aqui, que eu não enxergo de longe, a Teologia Sistemática de Stanley Horton. Você tem a Teologia Sistemática Pentecostal, são vários escritores aí de peso dentro da nossa linha de pensamento. Você tem várias teologias sistemáticas, você pode comprar. Você tem livros sobre bibliologias, né? Ligue lá, sei lá, na Sociedade Bíblica, na CPAD, Vida Nova, tem muito material da Vida Nova, é muito bom, Vida. Você tem várias editoras muito boas e que podem te fornecer aí títulos de livros de bibliologia e das outras matérias que nós temos. Ou você pode adquirir uma teologia sistemática, uma teologia de Horton, né? O pastor Antônio Gilberto falava muito, saudoso pastor, sempre citava muito, né, o doutor Horton, ele sempre citava muito ele, e é muito bom. Se você puder adquirir, não é uma coisa muito... Você não vai precisar despender de um volume muito grande de dinheiro e você vai ter um material muito bom, tá? Então vamos começar. Então, aqui começamos a falar disso, você vai precisar de um dicionário bíblico. O meu é muito antigo, da Vida Nova. Você vai precisar de uma enciclopédia histórico-teológica, se não me engano a minha também é da Vida Nova. Você vai precisar de uma boa Bíblia de referência, Bíblia de Estudo Thompson, de referência para nós, pelo menos nesses mais de 30 anos que eu faço isso. Ela tem sido a minha Bíblia, praticamente a única. Eu tenho dois volumes, um mais antigo e outro mais novo. Então você vai precisar aí de dicionário, enciclopédia, uma boa Bíblia de referência, uma boa Bíblia de estudo, né, com comentários. Eu tenho um comentário que eu comprei lá em Santo André ainda, lá em 1991, 1992, né, que eu pus aqui, coloquei ele aqui também, que é o comentário Moody, não é o comentário de Moody, é o comentário Moody, da imprensa batista regular, muito bom também, um comentário muito bom. Você tem grandes comentaristas aí, né, saudosos, outros ainda em vida, que você pode usar. Então é bom que você tenha pelo menos um volume. Se você for comprar todo o livro que te indicam,
Você vai ter que comprar a biblioteca lá de Alexandria para colocar tanto livro que é indicado. Mas você vai ter aí uma boa Bíblia de estudo, se você é pentecostal, nós temos a Bíblia de estudo pentecostal, que eu estou olhando assim, eles estão aqui na minha frente, os livros e as Bíblias. Aí você pode adquirir, né? E é bom também que você tenha material de outras linhas de, como eu digo, doutrina primária de outras linhas de pensamento protestante, cristão, que são bons também. Né? O que difere às vezes é a doutrina secundária, são os costumes que nós não temos iguais. Agora o resto, a doutrina primária, ela tem que ser, né? Ela tem que ser a mesma. Concluindo, é impossível crer em qualquer tema da Bíblia sem acreditar na sua veracidade. A Bíblia é o livro mais combatido do mundo, já tentaram destruí-la, lançá-la ao esquecimento, mas ela é a palavra de Deus e jamais passará. O interessante aqui é isto. Você não pode estudar nenhum tipo, nenhum tema da Bíblia se você não acreditar na Bíblia. Se você não crer na veracidade, não acreditar que ela é a verdade. É por isso que em 17 de João, Jesus Cristo diz o quê? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então veja bem, você precisa crer, tá? Ainda que você se depare, como eu disse no vídeo anterior aqui, ainda que você se depare com situações difíceis de entendimento, você vai orar, você vai pedir a Deus e você vai chegar, Ele vai te dar um entendimento daquilo que você está procurando. Tá? Não é porque uma determinada doutrina, um determinado estudo, um livro, ele é um pouquinho mais difícil de entender do que outro. Tem pessoas que têm pavor de Apocalipse, de Ezequiel, roda grande, roda pequena, roda grande dentro da pequena, e quando roda uma, roda outra, e ele fica... Né? Outro já acha cansativo a questão das genealogias. Tem até uma brincadeira antiga, não sei, era contado antigamente, né? Que o pregador faltou e chamaram o irmãozinho para pregar, e ele, né, novo convertido, só tinha ele, e ele abriu a Bíblia numa genealogia, e fulano viveu tantos anos e morreu, e tinha um político importante naquele culto, naquele dia. Eu acho que o outro faltou justamente porque ele ficou com medo de pregar na frente do bacana que tinha lá, do cabra que estava lá. E esse irmãozinho começou, ele tacou a lenha, ele desceu o bambu, e ele foi lendo, e fulano viveu tantos anos e morreu, e fulano veio fulano, e fulano viveu tantos anos e morreu, e ele foi nesse, nasceu, morreu, nasceu, morreu, nasceu, morreu. E na hora de fazer o apelo, o grandão lá falou assim, meu amigo, se esses caras viveram tudo isso e morreram, eu preciso aceitar Jesus como meu Salvador, porque eu vou morrer também. Veja bem, Deus tem os seus caminhos, Deus tem a sua... E a veracidade, independente se você está lendo é a verdade, uma genealogia, se você está lendo uma profecia, uma figura de linguagem, as formas que a Bíblia usa, né, as parábolas, todas elas são inspiradas, e se você simplesmente ler e for a vontade de Deus no momento, ele vai tocar. Esse cidadão, ele ficou preocupado porque fulano nasceu, viveu 900 anos e morreu. Ele falou, eu que estou com tantos anos, eu vou morrer também. Então, ele resolveu entregar a vida dele para Jesus. Eram histórias que se contavam antigamente, e eu creio, particularmente eu creio, nessas intervenções divinas, nessas que nós chamamos de milagres, né? De milagres. Então, é impossível você estudar qualquer tema da Bíblia se você não acreditar na verdade, que ela é a verdade, na veracidade daquilo que você está lendo. Então, sem a Bíblia Sagrada, né, eu já li os outros, eu achei interessante essa questão de acreditar na veracidade da Bíblia, das Sagradas Escrituras, e ele diz aqui, olha, sem a Bíblia Sagrada não estaríamos com capacidade integral de divulgar a chegada do reino, pois a ordem do Senhor foi ide e pregar o Evangelho. Então, obviamente, quando ele diz o Evangelho, pregue as boas novas. Pregue as boas novas. E as boas novas, ela está no Novo Testamento, mas ela tem as suas figuras no Antigo Testamento. Então, toda a Escritura deve ser pregada, né? Toda a Escritura, tanto o Antigo quanto o Novo
Testamento. Veja bem, então ele fala aqui que sem a Bíblia Sagrada, sem as Escrituras, nós não teríamos capacidade nem condição integral de divulgar a chegada do reino. Porque nós íamos ler onde? Achar isso onde? E tudo, como eu disse no vídeo que vai ser postado junto com este, né? Deus ele se faz claramente, ele se revela claramente através das Escrituras. E quando o homem não tem essa familiaridade, Calvino disse isso, se o homem não tem familiaridade com as Escrituras, ele é um potencial criador de falsas doutrinas. Tá bom? Então, as Sagradas Escrituras, elas nos capacitam integralmente para a divulgação do reino de Deus. Aqui ele tem uma outra ilustração, eu já usei uma, né? Estão viajando dois homens, um é pastor e o outro é um viajante normal, e ele começa a dizer que a Bíblia não tem efeito nenhum, não vale nada e tal, porque muitos seres humanos estavam sujos pelo pecado, né? Não se convertiam, não mudavam de vida. Ao que o pastor respondeu, o outro era um fabricante de sabão. Ele disse: o seu sabão também não presta, não tem efeito. Aí o homem disse: por quê? Ele falou: tá vendo tanto de criança suja correndo ali, roupa suja, isso sujo. Aí o homem defendeu o seu